Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um dos nossos editoriais aqui do editorial Bem Meia Boca, sem fins lucrativos, de toda sexta-feira para vocês especialmente. E enfim, dando o nosso recado que está chegando aí, o número 5 do nosso querido The Talk, tá? Semana que vem o editorial já é um pouco mais sobre a revista, sobre como a revista é elaborada, algumas questões relacionadas à editoração, seleção de textos, enfim, um pouco mais sobre a parte de editoração e curadoria do The Talk. Tá bom? Semana que vem tem mais detalhezinhos sobre a Folha. Deixa eu só aqui dar uma olhada no calendário para ver direitinho qual é o editorial. Cai no editorial de sexta-feira do dia 22, praticamente uma semana antes do lançamento da revista, que vai cair num domingo, dia 31. Tá? Então a gente vai apresentar aqui alguns detalhes da revista. Tá bom? Devo publicar alguma coisa de alguma página já pronta, provavelmente durante essa semana tá pintando a capa, a gente já vai fazendo as divulgações em redes sociais, enfim. Ainda não decidi se abro uma conta ou não no Instagram para o The Talk, porque acaba sendo quase que um trabalho insano. Você tem que mexer com muita rede social ao mesmo tempo, né? Muita coisa. E, enfim, ainda estou trabalhando com a minha própria conta pessoal para divulgar algumas coisas lá, até mesmo porque eu tenho uma base de seguidores da minha conta pessoal que vou tentar migrar caso eu decida abrir uma conta no The Talk, no Instagram, tá bom? No caso do Facebook tá rolando legal, você pode encontrar inclusive alguns números anteriores, o número 4 tá no ar, então se você entrar lá no facebook.com/The Talk Literatura, tudo junto, tá aí na tela inclusive para você, você vai poder ter contato com conteúdo ligado a texto, literatura, números antigos do The Talk, e eu também estou deixando aqui na tela o endereço de e-mail. Então, se você está assistindo aqui esse nosso editorial, nosso querido editorial de toda sexta-feira, bem meia boca e sem fins lucrativos, você pode mandar o seu original. Original não digo, seu manuscrito, tá? Que a gente vai avaliar direitinho aqui, e provavelmente você deve entrar na edição de 31 de dezembro, seria a edição de dezembro, que eu ainda não decidi se vai ser dia 31, ou se a gente vai passar para alguma data um pouquinho antes das festas. E também avisando o seguinte, duas coisas que a gente está aqui, que eu estou tentando elaborar para a edição de fevereiro de 2022, este ano de 2022, que promete ser eletrizante, que é uma espécie de serviço, tip jar, tá? Seria uma espécie de, sei lá, tip jar, mal traduzindo para o português, seria alguma coisa parecida com jarra de gorjeta, né? Jarrinha de gorjeta. É o famoso passar o chapéu, para tentar abrasileirar a expressão. Beleza? Então a gente vai criar esse tip jar. Não sei se eu vou trabalhar com Buy Me a Coffee, se vai ser por intermédio de algum PayPal, mas que, inclusive, quem tiver com alguma frequência de publicação em termos de autores, isso ainda vou conversar com eles, tá? Tip jars específico para o autor, ou para a autora, né? Vai ser publicado na revista, você termina de ler a revista e tá lá os Buy Me a Coffee da vida lá, tanto da revista como do próprio autor. Se você se sentir aí para utilizar uma nomenclatura do mundo igrejas evangélicas, se você, né, se o seu coração for tocado, né, se você sentir alguma coisa, algum calor no seu coração para doar alguma coisa, tanto para o autor ou para a revista, ou os dois ao mesmo tempo, você vê lá qual é o autor e a autora que você curtiu mais, deixa lá alguma quantia lá, no sentido de poder melhorar as questões financeiras que nos abalam tanto,
principalmente nessa tentativa de saída de pandemia que está rolando e tal. Esse é um dos assuntos que eu estou querendo tratar com vocês, para deixar já avisado que a partir de fevereiro deve rolar esse tip jar, tá? Mas esse assunto ele vai entrar no editorial da semana que vem, tá? Ele vai entrar na outra sexta-feira, tá bom? A respeito de coisas que a gente precisa fazer na manutenção da folha literária, da revista e tal, e que a gente precisa de, né, sponsor, né? A gente precisa de patrocínio, a gente precisa de algumas coisas relacionadas à assinatura de determinados softwares, aplicativos que funcionam muito bem, sem você precisar assinar, mas isso é um assunto da semana que vem, quando eu estiver explicando como é que a gente prepara a revista. E só que tem questões que a gente está aqui pleiteando em voltar a ser impresso também. Só que a questão da impressão, nesse momento de economia ruim no país e quase 2 anos de pandemia, que logo logo teremos 2 anos de pandemia, a situação fica muito complicada para você tornar isso, colocar tudo isso que a gente faz no papel. Tá? Tem algum custo, não é muito elevado, pode acreditar, pode ir por mim que não é um custo muito elevado, mas, enfim, precisaremos desse tipo de apoio, pelo menos nesse momento. Aí lá na frente a gente dispensa o tip jar, mas, enfim, ainda estou pensando, eu vou até o final do ano, mais o mês de janeiro, pensando direitinho como é que vai ser isso, como é que a gente vai elaborar essa coisa e tal. Beleza? Bom, já que a gente sempre trata no nosso editorial de algum assunto relacionado à literatura, o segundo ponto, tá, é que é o seguinte, eu costumo deixar comunicações também naquilo que a gente chama de... naquilo que a gente chama não, deixar alguma coisa no Instagram. Só que o Instagram, ele tecnicamente tem um probleminha, ele vai até só 10 minutos. E determinados assuntos que a gente trata aqui, infelizmente, não são assuntos que dá para você tratar, tanto nos comunicados como nos assuntos do editorial, não são questões que você consiga colocar em 10 minutos. Tá? Então veja o tamanho desse vídeo, por exemplo. Né? O vídeo fica enorme. Enfim, eu não vou aqui entrar na questão de se deve ser curto, se deve ser longo. Eu sou da opinião que há determinados assuntos que você mata em 5 minutos, dá para você fazer um corte bem curtinho de 3 a 5 minutos, dar o seu recado, mas tem determinados assuntos que são um pouco mais extensos, que é o caso do assunto de hoje. Então, infelizmente, este vídeo vai estar disponível no Facebook, na página do The Talk. Então ele vai estar disponível, você pode compartilhar à vontade e tal. Vai estar disponível também no YouTube, mas talvez não no Instagram. Porque o Instagram, ele naturalmente, ele nasceu como um software de foto, como um aplicativo para foto, não para vídeo. Né? E ele tem enormes restrições do tamanho, você não pode fazer um arquivo muito grande para deixar disponível no Instagram. Afinal de contas, é um Instagram, não é um YouTube. Para isso, você utiliza um outro produto da empresa, que é o Facebook, onde você pode deixar vídeos um pouco mais extensos e tal. É isso. E o assunto de hoje tem a ver com uma certa preocupação que a gente que trabalha com literatura tem a respeito daquilo que a gente comumente, de uma forma comum, chama de espaço ficcional. Tá? Recentemente teve o lançamento, eu não estou querendo fazer muito o comercial do produto audiovisual, por motivos óbvios, né? Eu até faço. Por favor, me procurem, que a gente tem planos de divulgação muito interessantes para o seu produto audiovisual. Né? Mas, enfim, eu acho que todo mundo está sabendo de um determinado filme nacional, que nada mais é do que aquela famosa história do filme baseados em fatos reais. Então, o filme foi baseado em fatos reais, um fato real que é de conhecimento de toda a nação, enfim. Vocês já sabem qual é o filme que eu estou me referindo, etc, etc. E aconteceu uma coisa muito inusitada, que eu estava assistindo o canal da, acho que é Joyce de Oliveira. Enfim, ela é conhecida pela
pelo comentário de literatura, uma literatura mais voltada para aquilo que chamam de terror, nem sei se esse é o nome adequado, suspense, terror, thriller, né? Que ela tem um canal já há muito tempo já, que é um canal Ler Até Amanhecer. Muito bom. E ela tem vários quadros no canal dela. E por conta desse trabalho relacionado a morte, mistério, sobrenatural, terror e tal, ela obviamente se tornou muito famosa no canal, no trabalho que ela faz no canal dela lá. E ela foi convidada para uma espécie de press release que teve a respeito do filme. Estavam lá presentes os atores, diretores, roteiristas, e uma das colaboradoras do roteirista era a Ilana Casoy. Estava lá a Joyce no meio da plateia e ela, né, é a sinapse mais rápida do Velho Oeste, olhou para a Ilana Casoy e sacou que a mulher estava ruim dentro da roupa. Porque, para tentar resumir a ópera bufa, estava rolando uma espécie de glamorização de coisas perigosas para você glamorizar. Eu não sei qual é a experiência da Ilana Casoy em relação ao espaço ficcional, prosa de ficção. Eu não sei se ela já escreveu poesia ou romance literário, romance de terror, romance, thriller, etc, etc. Eu não sei, eu não tenho muita notícia. Também não fui pesquisar qual seria a bibliografia dela, se tinha alguma coisa relacionada à ficção. E aí a gente começa a trabalhar com uma coisa que é bem complexa, no seguinte sentido. O espaço de ficção, ele tem um pequeno pormenor que muitas vezes é um pormenor mal interpretado pela plateia e pelo público em geral, incluindo influencers, gente que tem canal no YouTube, gente que tem, enfim, canal de opinião, que liga a câmera lá, faz o seu comentário e tal. O espaço ficcional, gente, é o espaço ficcional, o próprio nome está dizendo, e muitas vezes ele funciona para resolver aquilo que a sua cuca não consegue mais resolver. Só que o espaço ficcional é para a arte. Ele não é para fato jornalístico. E aí começa a primeira grande diferença. O problema é que o ficcionista, e eu que trabalho com a editoração de um folhetim literário, que eu lido com artistas, isso também é um outro assunto que eu não vou tocar agora, isso vai ficar inclusive pro editorial depois que a revista for lançada, isso vai ser lá para novembro, tá? Mas isso já está na pauta, porque isso já está batendo na minha cabeça já há algum tempo. Mas é assim, gente, dentro do espaço ficcional, quando você lida com um ficcionista, tá? É muito difícil, é mais ou menos o que acontece com o filme documentário. Todo filme documentário tem uma tese. E é válido quando você vai estudar audiovisual e quando você é muito fã de filme documentário, que aquele documentário não que necessariamente seja tendencioso, não é necessariamente ser tendencioso, mas o documentário ele possui ele não é uma página em branco. O roteirista do documentário, ou documentarista, ele tem uma tese. E de vez em quando, esse lance da tese, ele aparece também no romance literário. O romance literário, ele não é uma água com açúcar. Sei lá, quando você vai ler, sei lá, um livro do Kafka, desses conhecidos que a gente lê, que são conhecidos internacionalmente, com tradução para tudo quanto é país, tudo quanto é idioma, ali não está uma obra literária ficcional que é uma página em branco. O autor tem a sua tese. Ou ele tenta fazer algum tipo de denúncia, chamar a tua atenção para um determinado estado de coisas que pode inclusive levar à morte. Então, esse espaço ficcional, ele não é uma folha em branco. Às vezes a pessoa tem uma tese, e essa tese ela pode ser interpretada erroneamente. E se você não for muito bom na hora de colocar a história no filme, no texto,
escrever esse texto direitinho, etc, 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 costuma dar problema 3x4, porque qual é a interpretação que você vai fazer, por exemplo, no caso que abalou um país inteiro, de uma moça que manda matar seus pais. Se você errar na mão, qual é a interpretação? Qual é a primeira interpretação? Você está glamorizando o assassinato? Você está passando pano para a moça? E aí nós começamos a ter um determinado tipo de confronto. E aí começa o perigo da coisa, porque nem sempre é um confronto estético ou artístico, passa a ser um confronto moral. A prosa de ficção tem essa força. Quando você trabalha com ficcional, você tem essa força. A pessoa acha que você vivenciou aquilo para escrever o seu romance literário. Eu, apesar de estar aqui como editor, também sou romancista. E é meio que, de vez em quando, acontece, a partir do meu primeiro romance, que as pessoas, de vez em quando, vão conversar comigo, ou me param na rua, ou aproveitam o ensejo para falar comigo, achando que eu vivenciei aquelas coisas que eu coloquei no livro. Não necessariamente. Tá? Um romancista, ele não é uma samambaia, ele não fica dentro de uma redoma de vidro. Ele não, a vida dele não está dentro de uma, né, de uma bola de vidro. Os romancistas, eles fazem coisas que a plateia também faz, você também faz. Você não pega a fila de banco. Hoje em dia não tem mais fila de banco, que está todo mundo no celular. Fila da farmácia, fila do pão, tem a fila da padaria. O romancista está lá também. Ele utiliza um ponto de partida, que nesse ponto de partida, ele se baseia nesse ponto de partida para criar os personagens, para criar a história. A história em si, ela não existe. É uma criação do romancista ou da romancista, mas ele ou ela parte de um ponto de partida, até mesmo porque se você não sair, se você não iniciar a tua criação com esse ponto de partida, você corre o risco de perder a verossimilhança da obra. E aí a maioria da plateia vai ficar olhando para a tua cara, tipo assim, porra, teu livro é uma merda, porque isso aqui não tem verossimilhança nenhuma. Pessoas não fazem isso. Pessoas não dialogam dessa forma. Esse diálogo aqui tá meio, ou tá tati-bitati, ou tá água com açúcar, ou tá robótico, porque pessoas na rua não falam dessa maneira. Então você tem que partir de um ponto que existe de fato na vida real, para você criar o diálogo, criar o personagem, criar a história, criar as viradas dramáticas. É uma criação do romancista ou da romancista. O autor ou a autora utiliza imagens quando vai trabalhar com literatura, com prosa de ficção. É imagético. E daí a palavra imaginação. Um bom ficcionista é, acima de tudo, uma pessoa imaginativa, mas nessa imaginação é tudo criado. Você pode se inspirar em fatos reais, mas não necessariamente contá-los à sua moda. Até mesmo porque tem muita coisa que, mesmo você se baseando em fatos reais, tem muita coisa ali que você vai criar. E é natural. É uma obra de arte, gente. Obra de arte tem criatividade e tem imaginação. E, consequentemente, você vai ter uma espécie de invenção de personagens, invenção de situações, invenção de viradas dramáticas, invenção de enredo. Nada daquilo que está no livro e que do livro vai passar para as telas, de fato aconteceu. E nem você vivenciou aquilo. Né? Você pode fazer um bom trabalho de pesquisa e trabalhar muito bem o teu tecido verbal para criar, por exemplo, um serial killer. Você assassinou 20 pessoas para poder escrever o romance literário? Isso não existe, gente. Tá. Só que aí tem um outro lado da coisa. E que talvez aí, né, quem veio de um bom curso de letras e tem o traquejo da coisa, começa, né, a respirar fundo pelo seguinte: apesar de você, como romancista, sair de um ponto de partida que de fato existe na vida real, e é isso que vai garantir a verossimilhança da obra, você tem uma tese que você pode inserir
ali no meio da construção do tecido verbal, né? Você não é uma página em branco, você tem um ponto de vista, você tem uma visão de mundo. Então não é tipo página em branco. Então quando você vai ler um romance literário, de uma certa forma, você entra em contato com algum tipo de tese, mesmo que o autor ou a autora não acredite na tese que ele ou ela tenta colocar na obra literária, ou tenta pelo menos apresentar essa tese na obra literária ao longo de uma história que ele ou ela está inventando, tá? Simplesmente porque é uma criação. Até a tese que você quer defender no livro, caso você seja um romancista, um autor, uma autora, também é uma tese que não. Ele até parte de um ponto de partida, mas ela também é uma tese inventada. Ela também é fruto de imaginação. O que está acontecendo hoje em dia? De uma certa forma, a plateia está perdida. Porque, como a gente está no ápice de uma engenharia social, que muitas vezes muda o nome das palavras, e aí você, por favor, procure o antigo, o editorial da semana passada. Enfim, onde a gente trabalha mais ou menos com isso, tá? Que é essa coisa de você mudar as palavras para tentar mudar a semântica dentro de uma engenharia social, exatamente para fazer você não analisar direito. Ou seja, você chama, por exemplo, mentira de fake news? Não. Mentira é mentira. De repente, um determinado político, uma determinada pessoa pública, ela não é uma propagadora de fake news. Ela é uma pessoa mentirosa. Tem nome, como diria o Santo Antônio Biala do Narradores de Jafé, tem nome, sobrenome e pronome, né? Tem acho que, se eu não me engano, era nome, sobrenome e prenome. Tem nome, sobrenome e prenome. Não é fake news, é mentira. Não fica trocando palavras para ficar passando pano ou tentar abrandar a situação. Não, a situação é grave. Estamos nas mãos de gente mentirosa. Não é fake news. O conceito de fake news é completamente diferente. É um outro tipo de distorção da coisa. O que as pessoas andam fazendo hoje em dia não é fofoca nem fake news, é mentira. Tem nome as coisas. E isso a gente tratou no editorial da semana passada. Beleza? Aí você volta lá, e aí ali tem um raciocínio mais completo. Com a plateia no meio disso tudo, a tendência da plateia é achar, vamos raciocinar pelo absurdo, eu escrevi o Chapeuzinho Vermelho. Ou eu sou a vovó, ou eu sou a Chapeuzinho Vermelho, ou eu sou o lobo, ou eu sou o caçador. Não, eu não sou a vovó, eu não sou o Chapeuzinho Vermelho, não vivenciei aquilo, eu não sou o lobo, também não fiz aquilo que o lobo fez na história, eu também não sou um caçador, eu não ando com arma de fogo em casa. Eu imaginei os personagens, eu imaginei o enredo, e eu até imaginei a tese que eu estou querendo defender com o meu Chapeuzinho Vermelho. Nada daquilo, de fato, é baseado na realidade. Mas como tem um ponto de partida, a espingarda, existe. Caçadores, também existe. Lobo, tem na floresta. Meninas vestindo gorro vermelho, um chapeuzinho vermelho. Talvez, hoje em dia, nas cidades brasileiras, a gente não encontre tanto moças vestidas como chapeuzinho vermelho, exceto festa fantasia. Vovôs e vovós, né? No meu caso, já cheguei aos 50, estou caminhando, né? Apesar de que eu nunca casei, nunca tive filhos e tal, não tenho netinhos. Mas com esse cabelo branco aqui também não vai dizer que eu tenho 18 anos de idade, tá? Eu estou partindo de coisas que de fato existem na realidade, mas eu estou inventando coisas que eu não vivenciei. É fruto da minha imaginação. O problema é que hoje em dia a plateia não consegue mais diferenciar o que é realidade ou é fruto de imaginação de um romancista. E isso dá problema. Por quê? Porque tem muita gente que olha para a situação e começa a regalar os olhos, começa a arrepiar de um jeito que fica assim: rapaz, essa turma tá fazendo esse filme para glamorizar assassinato?
pra passar pano pra moça? Caraca, mano, né? Fica esquisito pra cacete, irmão. Hoje em dia, infelizmente, como é que a gente resolveria esse negócio? Ó, warning, aquele aviso na primeira página do livro. Nem que você tenha que gastar uma folha em branco. Vai pagar um pouquinho mais na hora de editorar o teu livro e de imprimir o teu livro. Mas salva vidas. Tá lá a página em branco. Você coloca bem no meio da página a seguinte frase: isso é uma obra de ficção. Pode ser bobagem, mas só essa frase já é o suficiente para que a plateia entenda que aquilo que ela vai ler é uma invenção ou uma inventice, escolha o nome, tá? É fruto da imaginação de quem escreveu. Esse é o jogo. Porque se você não colocar, vamos supor, eu escrevi lá, o Verão no Café Atlântico, eu tenho que colocar logo abaixo, romance, que é para entender que o espaço que está ali é ficcional. E se eu quiser me garantir de verdade, colocar na primeira página, antes do primeiro capítulo, gasto uma página em branco inteira, coloco lá. Isso é uma obra de ficção. Entendam, isso é uma invenção da minha cabeça. Eu não vivenciei nada daquilo, eu não conheço nada daquelas pessoas, não fiz nada daqueles personagens fizeram no desenvolvimento do enredo. A minha preocupação é produzir tecido verbal, artístico, estético e de qualidade. Por isso que vai romance na capa e na primeira página. Isso é uma obra de ficção. Poxa, Marcelo, mas a gente está tendo que fazer isso hoje em dia? Tá. Tá, porque a galera começa a confundir as coisas e é natural, às vezes, não são todos os romances literários que têm isso, mas é muito natural num filme documentário e até mesmo num romance literário você tem uma tese e você de repente quer defender aquela tese, aquele ponto de vista, aquela ideia. Isso acontece com grandes romancistas, com grandes obras literárias que quando você termina de ler o livro, o que está lá? Está lá uma tese. Tá bom? Bom, gente, como eu já havia explicado para vocês, infelizmente esse é um assunto que dá para você ficar falando por horas. Quem quiser participar do debate, por favor, seja educado. Os comentários estão disponíveis na parte de documentário aqui abaixo do vídeo, tá? Tanto no Facebook, na página do The Talk no Facebook, como aqui no canal de cortes do The Talk no YouTube, tá bom? Não vai para o Instagram, porque já estamos caminhando para meia hora de falação aqui. Então, consequentemente, não será possível, tá? Colocar isso no Instagram, porque o Instagram tem limitação de tempo, você só pode colocar o teu editorial dentro de 10 minutos, e eu acho que já deu para sacar que o assunto é incandescente, não daria para colocar em 10 minutos, vai ficar nesses 30 minutos, tá bom? Agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês, etc e tal, na esperança de que o feriadão de terça-feira tenha sido maravilhoso. Choveu bastante aqui na área onde moro, foi meio chuvoso o feriado, já o final de semana anterior ao feriado prolongado, quase emendando a terça-feira com o sábado e domingo, foi de muita chuva, mas a gente sempre fica em casa, maratonando streaming de áudio, e tomara que vocês também curtam esse vídeo, maratonem, etc e tal. E, enfim, se vocês têm algum amigo, escritor, escritora, tá aqui de novo, né, o nosso endereço. Caso você tenha algum manuscrito parado, algum conto parado na sua gaveta, manda pra gente, tá bom? E que vocês possam curtir esse editorial. E quem, porventura, está trabalhando com prosa de ficção, que tá aí com algum problema, meu Deus, coloco, não coloco, faço isso, não faço aquilo, etc, etc, compartilhe esse vídeo, né? Esse vídeo aqui, na verdade, apesar dos 30 minutos, dessa meia hora que a gente está conversando aqui, que a gente está falando, é somente o pontapé inicial do assunto. É um assunto que a gente pode explorar muito, mas muito mais, né? Isso aqui é só o início
da coisa, tá bom? Pessoal, um beijão no coração. Semana que vem tem mais. Até e obrigado pela atenção.